Olá, alunos, olá, alunas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de redação. Hoje nós vamos estudar um gênero textual, tá certo? Na verdade, as próximas aulas dizem respeito a alguns gêneros textuais que eu quero mostrar para vocês. A gente já viu as tipologias textuais, né? E agora a gente vai ver alguns gêneros textuais. Gênero textual, gente, é um tipo de texto. Tá certo? Então, a gente tem vários tipos de texto que a gente utiliza no dia a dia, seja oral ou seja escrito. A gente tem, por exemplo, o conto, a fábula, a receita, o manual de instrução, a novela, o bilhete, a carta. Então, todos esses textos a gente chama de gênero textual. A gente utiliza esses textos para nos comunicarmos, né, com outras pessoas, tá certo? Então, as próximas aulas vão ser sobre alguns gêneros. Eu selecionei alguns gêneros que eu considero importantes vocês conhecerem e a gente vai trabalhar eles, tá ok? O gênero que eu escolhi para a aula de hoje é a biografia, que eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem, já ouviram falar e até já leram biografias de pessoas que vocês gostam, né? Que vocês admiram, tá certo? Então, o que é uma biografia? A biografia é um gênero textual que relata a vida de uma pessoa importante e ou conhecida socialmente, apresentando suas principais ações e experiências, bem como seus legados. O texto pode ser escrito em primeira pessoa, a autobiografia, ou em terceira pessoa, a biografia. Então, vejam, gente, que a biografia é um gênero textual que relata a vida de uma pessoa, tá certo? Então, eu acho alguns de vocês, ou todos, já devem ter, por exemplo, visto a biografia da Anitta, né? A biografia de artistas que vocês admiram, que vocês gostam. A biografia do Machado de Assis, ou a biografia, sei lá, de um artista, de um cantor sertanejo que vocês gostam, né? Sei lá, Marília Mendonça. Então, quando vocês colocam lá no Google, né? Sei lá, Sandy Júnior, né? Biografia, vocês vão encontrar lá uma história da dupla Sandy Júnior, né? Quando que eles nasceram, o que aconteceu durante a trajetória da vida deles, como eles estão hoje, certo? Então, a biografia é esse texto que relata, né, que conta a vida de uma pessoa, ok? Uma pessoa importante ou conhecida socialmente, né? Mas vocês podem contar a história, sei lá, de um parente de vocês, tá certo? Acaba sendo também uma biografia, e essa pessoa, ela não necessariamente é uma pessoa importante, tá certo? Quando a gente diz aqui que é importante, é porque é muito comum a gente encontrar biografias na internet de pessoas famosas, tá certo? Então, nesse texto, né, na biografia, a gente encontra, né, as principais ações, experiências dessa pessoa, né, o seu legado, o que essa pessoa fez, tá certo? E quando a gente fala de biografia, é importante a gente pensar também na autobiografia. A biografia, bio significa vida e grafia significa escrita. Então, biografia é a escrita da vida de uma pessoa. Agora, quando eu falo autobiografia, esse auto significa que sou eu. É a biografia da minha vida. Então, se eu pedir vocês para escrever uma autobiografia, vocês não vão nem me perguntar assim, de quem, professora? Não, porque se eu estou pedindo autobiografia, só pode ser de vocês. Certo? Então, autobiografia é quando a gente fala da gente mesmo. Quando a gente nasceu, quem são nossos pais, o que a gente fez na nossa vida até então, o que é que a gente espera para o nosso futuro, tá certo? Uma autobiografia, você falar de você, ok? A estrutura da biografia inicia com a apresentação do biografado, seguida dos relatos cronológicos de sua vida e, por fim, uma conclusão que traz o seu legado ou sua condição de vida atual. Então, vejam, aqui no primeiro parágrafo, né? O texto ele começa com a apresentação do biografado. Eu trouxe um exemplo para vocês, eu mostro já.
Mas aqui, ó, no primeiro parágrafo, né, a gente fala, coloca o nome da pessoa, de quem a gente vai falar, quando essa pessoa nasceu, onde ela nasceu. Depois a gente vai, nos parágrafos seguintes, a gente vai relatar fatos da vida dessa pessoa, né? Relatos cronológicos, ou seja, uma sequência lógica, né, de coisas que essa pessoa fez durante a sua vida, ok? E por fim, gente, na conclusão, a gente traz o seu legado, ou seja, o que essa pessoa deixou de importante, né? Ou sua condição de vida atual, se essa pessoa não tiver morrido ainda, né? Então a gente fala como é que essa pessoa está atualmente, tá certo? Características da biografia. Eu coloquei aqui, gente, algumas características. Logicamente, né, existem outras características, mas eu resolvi trazer aqui as que eu considero mais importantes, tá certo? Então, vejamos aqui, ó. A biografia, ela apresenta predominância do tipo textual narrativo, pois é um discurso que relata acontecimentos vividos pelo biografado. Entretanto, é possível que outros tipos também se façam presentes, como descritivo, explicativo e até argumentativo. Gente, essas palavrinhas aqui grifadas de azul, lembra alguma coisa para vocês? Sim, né? As nossas aulas anteriores. Por isso que eu falei anteriormente sobre as tipologias textuais. Então, vejam que esses textos que nós produzimos no dia a dia, esses textos que existem, né, na nossa esfera social, enfim, eles ocorrem por meio de tipologias textuais. Então, a biografia, o tipo textual que predomina é o narrativo, porque você vai contar a história de alguém ou a sua história. Mas nesse texto também pode aparecer a tipologia descritiva, né, a tipologia explicativa e até a argumentativa. E eu já falei sobre isso para vocês nas aulas anteriores, né, que as tipologias em um texto sempre vai predominar uma tipologia, né? E outra tipologia ela pode aparecer nesse texto, mas de forma não tão presente, ok? O texto é narrado em terceira pessoa do singular quando é uma biografia, ou seja, um autor relata a vida de outra pessoa. Então, um texto em terceira pessoa, gente, é quando alguém fala de outra pessoa. Então, por exemplo, se eu for falar da Marília Mendonça, eu vou dizer a Marília Mendonça, né? Ou seja, ela é terceira pessoa do singular, tá certo? Então, a biografia ela é escrita em terceira pessoa, porque você está falando de alguém, de um ele ou de um ela, né? Ou pode ser narrada em primeira pessoa, quando é uma autobiografia, ou seja, o sujeito narra sua própria história. Então, se você for falar de você, lógico que esse texto vai ser escrito em primeira pessoa, né? Então, eu, Tatiane Souza, nasci em 1900 e parará, na cidade de Fortaleza, Ceará, e eu vou contar a minha trajetória de vida até aqui, né? Ok? Então, eu vou usar a primeira pessoa, sou eu contando sobre mim mesma, ok? Outra característica da biografia é o uso de marcadores temporais. O que significa isso, professora? Já que você vai contar a história de alguém, ou a sua história, né, se for uma autobiografia, você vai usar marcadores temporais. Então, na infância, na adolescência, naquela época, e você utiliza isso para você dizer o que aquela pessoa fez naquela época. Né? Então, por exemplo, se você for fazer uma autobiografia, né, um texto sobre a sua vida, então você vai dizer onde você nasceu, quem são seus pais, parará. Aí você vai dizer, né, em um parágrafo do texto, na minha infância, eu era uma criança muito quieta, né, enfim. Já na minha adolescência, e aí desenvolve a história, ok? Então, por isso que é importante os marcadores temporais para a gente entender em que época da sua vida aquela história se enquadra. Se é na sua infância, na sua adolescência, na sua fase adulta, na sua velhice. Ok, gente. Predomínio de verbos no pretérito, perfeito e imperfeito. O pretérito, gente, são verbos no passado. Lógico, se você vai contar a sua história, você vai relatar fatos que já aconteceram. Então, você vai usar verbos no passado. Né? Então, eu nasci em Fortaleza. Então, nasci no passado. Certo?
Morei com os meus pais até os meus 20 anos. Então, ó, morei no passado. Ok? Então, verbos no passado. E se for uma biografia, né? Se você estiver falando de uma pessoa, também o verbo vai ser no passado, né? Fulano de tal nasceu em tal cidade. Então, ó, verbos no passado. Ok. Estruturalmente, o gênero se divide no esquema apresentado a seguir. Então, como é a estrutura, né, de uma biografia ou de uma autobiografia? Começa com o título da biografia, né, ou da autobiografia. Comumente é o nome do biografado, acompanhado de uma frase ou uma expressão que representa simbolicamente sua trajetória. Eu vou já mostrar um exemplo para vocês. Introdução. Texto inicial que apresenta as informações de origem do biografado, como data e local de nascimento, referência familiar, informações importantes sobre a infância e o contexto de formação. O corpo do texto. A grande parte do corpo do texto apresenta sequências de relatos, né, cronologicamente organizados, apresentando as ações e experiências do biografado ao longo da vida. Então, ó, gente, são relatos, né, cronologicamente organizados, ou seja, uma ordem lógica de fatos da vida daquela pessoa. O que ela fez primeiro, o que ela fez depois, ok? E, por fim, na conclusão, apresenta o encerramento do relato e pode contar os últimos momentos de vida do biografado ou as últimas informações do recorte temporal escolhido. Por escolha do autor, a conclusão também pode apresentar considerações finais a respeito da importância dessa biografia e desse sujeito. Então, se for uma pessoa que já faleceu, você vai dizer como foi que aconteceu, essa pessoa morreu de quê, né? E se ela deixou algum legado, né? Se ela deixou alguma coisa importante para a sociedade, enfim, para sua família, para os seus filhos, certo? Se for uma pessoa que ainda está viva, você pode também falar da importância dessa pessoa, né? Para a sociedade, enfim, para o mundo. E escrever algumas considerações finais, né? Tá bom? Aí eu trouxe aqui, gente, um exemplo de uma escritora que vocês talvez já conheçam, né? E quem fez a disciplina de literatura, a nossa primeira disciplina lá em janeiro, vocês lembram da Raquel de Queiroz, porque eu citei ela em uma das aulas de literatura, né? A Raquel de Queiroz é uma escritora cearense, tá certo? Então, o título da biografia é assim, Raquel de Queiroz, uma escritora cearense. Então, vejam que aqui eu tenho um nome da pessoa que vai ser biografada, que no caso é Raquel de Queiroz, e tem uma frasezinha aqui que caracteriza ela. Eu estou dizendo que a Raquel de Queiroz é uma escritora cearense. Então, o seu leitor, ele já sabe que ele vai ler uma biografia de uma pessoa, de uma escritora cearense, ok? Então, vamos ler aqui rapidinho. Eu não coloquei a biografia toda, certo? Essa biografia eu peguei da internet, porque é muito comum a gente encontrar biografias na internet. É só você colocar no Google, né? O nome de uma pessoa que você gosta, que você acompanha, que você é fã. E aí você coloca o nome da pessoa, coloca biografia e vai aparecer a história de vida daquela pessoa. Então, vejam aqui como é que está lá, ó. Raquel de Queiroz, 1910 a 2003, que é o ano que ela nasceu, 1910, e ela faleceu em 2003, certo? Viveu aí quase 100 anos, né, a Raquel de Queiroz? Foi uma escritora brasileira, a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras e a primeira mulher a receber o Prêmio Camões. Foi também jornalista, tradutora e teatróloga. Seu primeiro romance, o 15, ganhou o prêmio da Fundação Graça Aranha. O romance Memorial de Maria Moura foi transformado em minissérie para televisão. Vejam que esse primeiro parágrafo tem algumas informações sobre a Raquel de Queiroz, né? Tem dizendo aqui quando ela nasceu e quando ela faleceu. Está dizendo que ela é uma escritora brasileira. O título já diz isso, né, gente? Se diz que é uma escritora cearense, a gente já sabe que se trata de uma escritora brasileira, né? E aqui fala de algumas premiações que ela ganhou. Vamos ver se nos parágrafos seguintes aparecem informações sobre a sua vida.
Ó, infância e adolescência. Raquel de Queiroz nasceu em Fortaleza, Ceará, no dia 17 de novembro de 1910. Filha de Daniel de Queiroz Lima e Clotilde Franklin de Queiroz, é parente, pelo lado materno, da família de José de Alencar. Com 45 dias de nascida, a família mudou-se para a Fazenda Junco, em Quixadá, uma propriedade da família. Olha que legal, gente. Vocês sabiam disso? Acredito que alguns não sabiam. Então, vejam que nesse parágrafo a gente tem informações importantíssimas da Raquel de Queiroz. Que ela nasceu em Fortaleza, o dia em que ela nasceu. São detalhes. Aqui a gente não tem detalhes, né? Aqui só diz o ano que ela nasceu e que ela faleceu. Aqui a gente já tem detalhes. Ela nasceu no dia 17 de novembro. A gente tem também informações, ó, sobre os pais, né? A mãe, o nome do pai dela e o nome da mãe dela. E a gente tem informação interessante aqui, ó, que a Raquel de Queiroz, ela pertencia, né, à família de José de Alencar. Ok? E aí, ó, com 45 dias que ela nasceu, né, ela foi para Quixadá, né, foi morar na Fazenda Junco, lá em Quixadá. Aí aqui, em 1913, ó, ela nasceu em 1910, então em 1913 ela estava com 3 anos, né? Raquel voltou para Fortaleza, onde seu pai foi nomeado promotor. Em 1917, que ela já estava com 7 anos, a família foi morar no Rio de Janeiro, procurando fugir de uma grave seca que desde 1915 atingia a região Nordeste. E é sobre essa seca que a Raquel de Queiroz ela vai escrever em sua obra chamada O 15. Tá certo, gente? É o primeiro romance da Raquel de Queiroz. Ela escreveu quando ela era muito jovem. E a obra é um clássico, né, da literatura brasileira e a principal obra da Raquel de Queiroz, porque como ela vivenciou essa seca, ela consegue contar com detalhes como foi essa seca, né, de 1915. E foi real, certo? Essa seca ela aconteceu mesmo aqui no Nordeste em 1915, ok? Em 1919, retornam para Fortaleza e em 1921, Raquel de Queiroz ingressou no Colégio Imaculada Conceição, diplomando-se professora em 1925 com apenas 15 anos. Olha que legal, gente. Com 15 anos, a Raquel de Queiroz já era professora. Incrível, né? E aqui eu coloquei reticências porque tem mais coisas, né? De onde eu peguei essa biografia da Raquel de Queiroz, tem muito mais coisas sobre a vida dela. Se vocês tiverem interesse, coloque aí no Google Raquel de Queiroz biografia e dê uma lida. Se eu fosse colocar tudo aqui, a aula ia ficar muito extensa. Mas eu acredito que vocês tenham sentido interesse de conhecer melhor a Raquel de Queiroz, né? Eu espero que sim, tá bom? Gente, então essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Uma excelente noite e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Boa noite, até a próxima aula. Tchau, tchau.